Então, nós estamos aqui no meio das Semanas de Direitos Humanos, estamos cumprindo uma agenda de 12 semanas nas 12 regiões de desenvolvimento do Estado. Essa semana é dedicada ao Sertão do Pajeú, onde nós teremos uma série de atividades voltadas aos serviços, aos servidores da Prefeitura, do Estado, enfim, aqueles que atuam no dia a dia com o tema dos direitos humanos. É importante registrar que, no cotidiano, conselheiros de direito, tutelares, servidores da educação, da assistência, policiais, são aqueles que estão fazendo essa defesa e a promoção dos direitos junto à população, é quem está junto à população. Então, nosso papel aqui com as semanas é fortalecer e qualificar essa intervenção deles, por meio de ações que visam discutir, esclarecer sobre novos direitos, novas abordagens, de que forma alguns temas têm surgido. Também estamos interiorizando as ações por meio de centros de referência em direitos humanos, que serão a extensão da nossa secretaria no interior do Estado. Teremos aqui na região um em Salgueiro, Petrolina, Goiânia, Caruaru, Garanhuns, Cabo de Santo Agostinho. Então, além de interiorizar por meio de uma articulação, de uma ação como essa que passa, mas que se pretende voltar, vamos também deixando ao longo do Estado centros de referência com equipes técnicas especializadas no atendimento de casos de vítimas, de discriminações, no atendimento à criança e adolescente, enfim, no atendimento a toda e qualquer situação de violação de direitos humanos. Já que o senhor, como secretário executivo de Justiça, que veio ouvir as demandas aqui na região, eu queria pedir aqui que houvesse uma atenção maior, por sinal, nessa questão dessa cadeia pública, para ver o que se pode fazer. Porque isso já vai em mais de 4 anos, que vem sendo discutido isso, muito mais. Eu até conversei com a então hoje ministra Ana Reis, a mãe do governador, como deputada federal, conversando com ela aqui neste programa a respeito justamente sobre isso. Mas eu queria que o senhor tratasse de uma forma, assim, direcionasse o assunto com respeito a esta cadeia pública que chamam de mini presídio, né? Mas qual é a observação que vocês têm sobre isso? Ou ainda não foi avaliado? Nós temos avaliações que dão conta de que os presídios, o sistema prisional, no Brasil como um todo, é um grande desafio para os direitos humanos. Sexta-feira, nós teremos em Genebra um momento em que o Brasil vai ser avaliado pela ONU sobre como está o respeito aos direitos humanos no Brasil, para que ele continue integrando o Conselho de Direitos Humanos. Nessa ocasião, a ministra Maria do Rosário vai anunciar um investimento de 40 bilhões no sistema penitenciário brasileiro, que certamente será direcionado também aqui a Pernambuco, para que a gente consiga vencer esses desafios. Mas é importante registrar que, a despeito de tudo que se faz, a situação dos presídios ela ainda é um grande desafio. Nós temos temos que ter em mente que as pessoas que cometeram um delito, elas têm que cumprir com o que a lei determina que seja cumprido. Não precisa ser num local degradante, ao contrário, tem que ser num local digno, num local com as condições para que essa pessoa consiga se reinserir na sociedade. Então, a discussão sobre a questão dos presídios, de quem comete delitos, essa questão de quem é humano ou não, não cabe a gente discutir quem é humano ou não. Isso já está definido por quem quer que seja. Se eu acredito em Deus, Deus diz quem é humano. Se eu acredito em Buda, Buda diz quem são os humanos. Todos somos iguais perante a lei, então a lei também atribui uma igualdade a todos nós. Agora, quem comete um delito tem que cumprir a pena conforme estatui a lei vigente. E, nesse sentido, nós temos uma ação, durante a semana, inclusive, que ocorre aqui em Triunfo, Afogados e aqui em Serra Talhada, que é o levantamento dos egressos do sistema e daqueles que estão em regime aberto. Nós temos um programa vinculado à Secretaria, que é a CAEL, Chefia de Apoio ao Egresso do Sistema, para que a gente possa justamente acompanhá-los agora, já que desde 14 de dezembro do ano passado, o governador Eduardo Campos sancionou uma lei que cria o Patronato Penitenciário de Pernambuco, que era um órgão da execução penal que estava faltando aqui no nosso estado. Esse patronato tem a atribuição de acompanhar como se dá o pós-presídio, ou seja, o regime aberto e o tempo de 1 ano após o cumprimento total da pena. Então, com isso, a gente vai conseguir dar um acompanhamento decente àqueles que estão hoje no regime aberto, que apenas se apresentam perante o juiz, com ações que visam qualificá-los, inseri-los no mercado de trabalho, inseri-los na comunidade, porque a comunidade também cria uma certa resistência a esse sujeito que volta do cárcere. Então, são muitos os desafios que envolvem o tema do sistema penitenciário. Mas a gente tem essa luz aí, sexta-feira, em Genebra. Temos as várias ações que estão ocorrendo no governo do Estado. Tacaimbó vai receber um presídio, Aníbal Bruno acabou de ser reformado, temos Itaquitinga, que será inaugurado para 3.126 vagas. Então, a gente vai ter que nos afogar e dar mais humanidade ao sistema penitenciário de Pernambuco. Então, quer dizer que pode haver uma esperança? Pode haver uma esperança certamente. quanto a isso. A gente pode, inclusive, aproveitar que estamos aqui para conhecer
à cadeia pública de Serra. A gente não estava programado, mas algumas ações que a gente tem visto que é necessário fazer, a gente faz de pronto. Pronto, gostei de ver. Atitude, né, Marcel? Atitude. Outra coisa que é bem discutida aqui, vem crescendo muito, é a questão da droga. Jovens que se envolvem, que agora... Qual é a visão do governo do Estado, secretário, com respeito a isso? Então, são duas linhas de ação, basicamente. Aquela que é a atribuição da polícia no combate ao tráfico, no combate a toda essa engrenagem que faz mover milhões aí em torno do tráfico, e também na prevenção social, para que essas crianças e jovens não tenham acesso a drogas. E aí eu falo de todas, drogas lícitas e ilícitas, porque a gente tem visto aqui, e ontem, na conversa com o comando daqui da região, foi dito que o álcool, pelo menos em Afogados, é o grande causador de distúrbios, de confusões lá durante os eventos. Então, o uso e abuso de álcool, por exemplo, não é discutido porque o álcool é legalizado. Muitas vezes é incentivado e estimulado no seio da própria família. Não é à toa que nós temos que o consumo tem que ser apenas aos 18 anos e não de forma tão prematura como é hoje. Então, nós temos uma ação que é o Programa Atitude, que visa justamente tirar das ruas aqueles que estão na dependência muito crônica, que fazem uma ação de desintoxicação, inclusive com a possibilidade de o sujeito passar 6 meses numa das clínicas de desintoxicação que nós estamos criando. A área aqui da região que vai receber uma atitude é Arco Verde, então a gente vai ter muito em breve o efeito dessa chegada para encaminhamentos pelos serviços aqui da região para o que vai se instalar em Arco Verde, o Programa Atitude, que está em Caruaru, no Cabo, no Recife, tem tido ótimos resultados. Temos também a ação de prevenção, que é uma ação que está nas escolas, com o PROERD, que está nas ruas, com as campanhas, e que nós temos buscado apoiar para discutir justamente o que é o cerne dessa questão, que é justamente o papel da família e de todo o Estado. A gente tem que ter... a temática dos direitos humanos coloca para a gente uma atribuição de que todos nós temos direitos, então temos que proteger os nossos e dos outros. É como se fosse um patrimônio comum que todos nós temos que zelar. Então, também na família tem atribuições para evitar justamente que, muitas vezes, a porta de entrada, que é o álcool, se dê muito cedo, que se dê de forma muito imatura. Veja bem, aqui eu observo muito nos eventos a quantidade de menores, é isso, Marcel? A quantidade de menores que estão ali provando uma bebida e já iniciando precocemente essa questão. Agora, isso tem que ser uma questão de prevenção, de acompanhamento nesses eventos, que às vezes a gente nem observa isso, né? Pois é, e aí por isso que estamos aqui, para chamar a atenção do Conselho Tutelar, para chamar a atenção da polícia, lembrar que essas ações têm que ser integradas, então não basta o Conselho Tutelar agir, tem que ter o respaldo da polícia. Essa articulação enorme que estamos fazendo visa justamente enfrentar as questões locais, questões que são comuns na maioria do Estado e outras que são muito próprias de cada região. Veja bem, secretário, outra observação que é feita aqui, a gente vai colhendo, vai guardando e discutindo. Por exemplo, é a questão do efetivo policial. Eu venho acompanhando também quando, em outros momentos, né, de outras gestões, não do governo, mas da segurança pública, que algumas cidades teriam recebido um aporte maior de homens, mas Serra Talhada sempre teve aquela pequenez, aquela timidez em receber uma certa quantidade de policiais. Hoje eu posso dizer, não estou informado da questão, mas agora há uns meses existia essa questão de um déficit ainda para Serra Talhada, por ser uma cidade de um porte que congrega outras cidades da região, pode-se dizer que é o centro do Pajeú, Serra Talhada. Mas eu queria que o senhor levasse isso também nessa discussão, secretário. Levaremos, e é importante registrar que a gente tem essa questão do efetivo da polícia. Muitas vezes as regiões, as cidades se beneficiam de operações que se dão com outras regiões. Então, uma operação que vai deflagrar um grupo de extermínio ou a atuação de um traficante na região, quando essas operações ocorrem, todo o efetivo da região, ou às vezes até de Recife, dos grupos de operações especiais, se deslocam. Então é importante perceber também que a polícia ela não atua só com aquela que está presente. Ela tem que estar presente, mas também tem toda a retaguarda que ocorre no entorno. Ok, secretário. Eu vou trazer agora o meu companheiro aqui, o Marcel Rodrigues, e vai falar sobre um tema, aproveitar. Na verdade, é o tema que o senhor já discorreu, que é esse tema da questão da bebida alcoólica para menores, né? Nós tivemos um problema em Serra Talhada agora há pouco, em uma lanchonete em que menores foram apreendidos, e a Justiça combate o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores em Betânia, que é uma cidade aqui próximo, e, na verdade, isso que o senhor falou é constatado por todos, né? O grande mal, talvez aquela que está mais próximo, mais acessível, é essa questão da bebida alcoólica. O que a gente acompanha não é só menores, claro,
mas nos menores os efeitos são ainda mais drásticos, né? E tirando essas crianças, muitas vezes, da sala de aula. E uma das medidas que foi feita em Afogados de Mangazeira, aqui também já foi discutida, aquela questão da distância desses estabelecimentos, desses bares e lanchonetes que vendem bebida alcoólica, desses equipamentos de educação. Então, talvez é por aí que a gente consiga chegar a um denominador comum, né? Então, delimitando uma distância para que se possa vender essa bebida alcoólica, evitando que menores passem a consumi-la. Correto. É uma medida que nós temos apoiado. O Ministério Público de Arco Verde, se não me engano, teve uma ação dessa há pouco tempo, de proibir a venda no entorno das escolas públicas. Eu acho que é importante porque você não favorece, você cria uma espécie de prontidão para que as situações não ocorram. Se você tem o acesso fácil, não há uma discussão sobre os efeitos danosos do álcool e, enfim, de que forma isso pode impactar para toda uma vida, seja por um acidente, seja por perdas de vidas e pelo próprio, pelo próprio transtorno que causa nas famílias, eu acho que isso é algo que é louvável. Isso mostra também que a ação de direitos humanos é de todos os órgãos, Ministério Público, Judiciário, todas as ações que visam proteger a população, os direitos da população são ações voltadas para os direitos humanos. Quero agradecer aqui ao Paulo Roberto Xavier de Moraes, secretário executivo de Justiça e Direitos Humanos, participando aqui do programa Secretário do Povo.